informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 28 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Senado aprova autorização de posse de armas em áreas rurais. Peste suína na China preocupa, mas Mato Grosso do Sul se beneficia com o problema. O uso de defensivos no Brasil é menor que em diversos países da Europa. E o STF analisar demarcação de terras indígenas em agosto. Operação Zero Estoque Forte Via Sul. O pátio está esvaziando. Também com ofertas assim: Ranger XLS 2.2 diesel 4x4 automática a partir de 123.990 à vista. São as últimas unidades com preço promocional. Na Ford Via Sul, a ordem é zerar o estoque. Ford Via Sul, da compra manutenção, sempre o melhor para você. Dourados 3416-6000, Ponta Porã 3431-6611, Naviraí 3461-6001. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Frente fria passou, por isso a sexta-feira em Dourados e região será de sol com algumas nuvens e não chove mais. Temperatura mínima de 18 graus agora cedo e à tarde sobe para 31. Sementes KWS com a tecnologia VIP3 proporcionam produtividade e estabilidade com a maior tolerância a insetos do mercado. Descubra o potencial dos híbridos K9105, 9555, 9606, 9822 e K9960. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS da sua região. KWS, semeando o futuro desde 1856. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender os seus consumidores. E agora está produzindo leite sem lactose. Também oferecendo queijo tipo frescal, uma delícia. São as novidades em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Laticínios Cambi, 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com preços estáveis. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 144,00 pela arroba do boi gordo, com 30 dias para o pagamento. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu também R$ 144,00, mas à vista. Vaca gorda R$ 133,00 no friboi a prazo e também no Brasil Global à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 28,00 e a de soja a R$ 68,00, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar.
proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Agrojangada e a Jangada Sementes promovem o 15º Show do Milho neste sábado no campo experimental da Agrojangada em Itaporã. O dia de campo, com palestras, será das 8 às 12 horas. O objetivo principal desse evento é a divulgação de novas tecnologias como sementes que podem ser integradas ao sistema de produção da região. Mato Grosso do Sul é o 7º estado do país em abate de suínos e também ocupa a mesma posição na exportação desse tipo de carne. Com a atividade dessa importância, o setor produtivo a devastação do rebanho da China pela peste suína africana, com preocupação pela questão sanitária do avanço da doença, mas também não deixa de enxergar na situação uma oportunidade de mercado para ampliar suas exportações. O tema foi um dos assuntos debatidos pela Associação Brasileira de Veterinários Especialistas em Suínos, a Abraves, em um simpósio realizado na terça e quarta-feira em Campo Grande. Precisamos alertar produtores sobre a necessidade da biossegurança nas granjas para evitar que doenças entrem em nosso estado e comprometam todo o mercado de venda da proteína. Hoje, o plantel brasileiro, e de Mato Grosso do Sul em especial, está livre de várias doenças e temos de nos manter assim, destacou o diretor da Abraves, Fábio José Lima Xavier. O presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores de Suíno, a SUMAS, Alessandro Boigues, destacou a grande preocupação dos produtores brasileiros com a situação na Ásia. Tudo o que precisamos como suinocultor é ter a segurança dos nossos plantéis. Nesse momento, não pode dar nada errado, e se der errado, nossa produção acaba. O Brasil dificilmente sobreviveria a um problema desse tipo. Cada estado precisa fazer a sua parte para ter garantia de qualidade sanitária dentro do plantel, que é o que define hoje a comercialização do mercado. Se não tem qualidade, não tem mercado, frisou o Boigues. O Senado aprovou um projeto de lei que autoriza a posse de armas para a residência e toda a extensão de propriedades rurais. A proposta, que passou mais cedo pela Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentada pelo senador Marcos Rogério de Rondônia, após o presidente Jair Bolsonaro anular 2 decretos editados em maio sobre porte de armas e encaminhar um projeto de lei ao Congresso sobre o tema. Outra proposta de autoria do ex-senador Wilder Moraes também está na pauta do plenário do Senado. O texto diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para que o morador do campo possa fazer a aquisição de arma de fogo e usá-la na propriedade rural. Um dos pontos alvos de crítica foi a eliminação de requisitos como comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, no caso de proprietários rurais. O Brasil aparece em 44ª posição em um ranking da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, sobre o uso de defensivos agrícolas. Segundo dados da entidade, o consumo relativo no país foi de 4,310 kg de defensivos por hectare, cultivado em 2016. Entre os países europeus que utilizam mais defensivos que o Brasil, aparecem os Países Baixos com 9,3 kg por hectare, Bélgica 6,8 kg, Itália 6,6 kg, Montenegro 6,4 kg, Irlanda 5,4 kg, Portugal 5,6 kg, Suíça 5 kg e a Eslovênia com 4,8 kg por hectare de defensivo.
Os números constam do banco de dados da FAO, que fornece estatística de 245 países desde 1961 sobre alimentos e agricultura. Logo após o Brasil aparece a Alemanha no lugar 47, a França em 48 e a Espanha em 49. O consumo de defensivos no Brasil é influenciado pela ocorrência de 2 ou 3 safras ao ano, cultivos de inverno e safrinha. E por causa disso, aqui é preciso usar defensivos para o controle de pragas, mesmo em safra de inverno e na safrinha, pois não há quebra do ciclo de reprodução das pragas em função das condições tropicais da agricultura brasileira, enquanto que em regiões de clima temperado e frio, as pragas são inativadas nos períodos de frio. Em Dourados será possível realizar cientificamente o monitoramento de águas superficiais em Mato Grosso do Sul, buscando identificar ou não a presença de 55 diferentes tipos de agrotóxicos nas principais bacias hidrográficas do estado. Essa atividade de pesquisa terá início a partir de julho e acontecerá no moderno Laboratório de Análises Ambientais da Embrapa, que está sendo inaugurado nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados. O novo laboratório terá como função monitorar a qualidade da água das bacias hidrográficas em vários rios do estado, além da água potável de algumas cidades. Representantes do setor agrícola começaram a discutir propostas para modernizar as regras relacionadas à atividade de produção de sementes e mudas no Brasil. O encontro foi organizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ocorreu em Brasília. Atualmente, essa atividade segue as normas previstas na Lei de Sementes e Mudas de 2003, regulamentada em 2004. A intenção do Ministério é elaborar uma nova proposta a partir de um consenso obtido entre produtores e o governo. Essa primeira reunião, os representantes apresentaram os principais pontos que precisam ser aperfeiçoados no sistema. A Brasil Biofuels, a BBF, empresa com mais de 10 anos de atuação no norte do país, inaugurou ontem uma usina para extração de óleo de palma em Roraima, como parte de um plano para expandir o uso de biodiesel como matéria-prima na geração de energia em termoelétricas. O óleo produzido pela unidade, com capacidade de 72 toneladas por dia, em São João da Baliza, será utilizado para a produção de biodiesel em indústria própria da BBF, que por sua vez usará o produto como combustível para térmicas do grupo. O Banco do Brasil vai destinar 103 bilhões de reais em crédito para a safra 2019-2020, valor 20% superior ao realizado na safra passada, informou o banco em comunicado. Segundo o Banco do Brasil, principal fornecedora de crédito agrícola do país, o montante incluirá 91 bilhões e 500 milhões de reais para o crédito rural e 11 bilhões e 500 milhões para o crédito agroindustrial. Especificamente, o banco informou a destinação de 14 bilhões e 100 milhões de reais para a agricultura familiar e 77 bilhões e 400 milhões para os demais produtores, sendo 64 bilhões e 590 milhões para a agricultura empresarial. A CNA participou de audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados para debater a possível privatização de armazéns e centro de distribuição da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A coordenadora de assuntos estratégicos da CNA, Elisângela Pereira Lopes, apresentou um panorama sobre o aumento da produção associado ao déficit de armazenagem, que chega a 69 milhões e 900 mil toneladas. Durante a apresentação, a coordenadora indicou algumas sugestões da CNA para melhorar a eficiência da CONAB, como a otimização da capacidade instalada, ampliação da capacidade de armazenamento, abertura de capital para condomínios de produtores, manutenção do programa de vendas em balcão e implementação de políticas de prêmio, frete e leilões, ou seja,
autorizar a Conab a atuar na aquisição e distribuição de insumos em regiões isoladas e de mercado restrito. Atualmente, a Conab possui 92 unidades de armazém e armazena 2.200.000 toneladas, o que representa apenas 1,5% da capacidade estática do Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, marcou para 1º de agosto o julgamento que vai definir o órgão responsável pela demarcação de terras indígenas, Ministério da Agricultura ou FUNAI. No Supremo, 3 ações questionam a validade da medida provisória que transferiu para o Ministério da Agricultura a demarcação de terras indígenas. Na segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, também do Supremo, concedeu liminar para suspender a validade da medida provisória. Em janeiro, a medida provisória determinou que a demarcação de terras indígenas ficaria com a agricultura e que a FUNAI seria ligada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Mas o Congresso Nacional vetou a medida, devolvendo a função à FUNAI. Mesmo assim, o presidente editou uma nova medida com o mesmo conteúdo da anterior. A cooperativa Canda, com 54 anos de existência, oferece uma completa linha de adubos, sementes e defensivos agrícolas para sua melhor colheita. A Canda tem tudo que a sua propriedade necessita para o dia a dia, com assistência técnica especializada presente no campo. Está chegando a primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa. E na Canda você tem qualidade em vacinas com maior variedade de produtos para o seu rebanho. Se falar que ouviu o anúncio aqui no programa, ganha um brinde. Canda, Marcelino Pires 5.285, Vila Industrial. Telefone 3416-4900. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados cobram explicações sobre desativação de unidades de armazenamento da Conab. O Brasil ocupa as primeiras posições da produção de grãos para o consumo interno e para o comércio exterior. No caminho da lavoura até o carrinho de compras dos consumidores ou aos terminais por onde sai a exportação, uma rede de armazéns públicos e privados garante as boas condições dos produtos. Representantes do governo explicaram em audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico por que a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, está desativando e vendendo 27 unidades de armazenamento, num total de 92. A empresa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Silvio Farnese, diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento da pasta, disse que a mudança na geografia da produção agrícola é responsável pela chamada desmobilização dos armazéns em algumas regiões. No cenário atual de alterações no quadro produtivo brasileiro, tem armazéns da Conab que não tem mais a função que tinha no passado. Portanto, o que a diretoria está tratando é de fazer um olhar sobre essa distribuição de armazéns e fazendo com que alguns deles sejam desativados para a operação pela Conab. Naturalmente que o armazém não vai sair da região, porque são armazéns físicos, e que alguém possa continuar tocando eles, fazendo com que eles prestem o serviço de armazenagem. O deputado Tiago Dimas, do Solidariedade do Tocantins, pediu que a Conab leve em consideração nesse processo as diferentes situações regionais. Tem estados, por exemplo, como o Mato Grosso, que possui uma quantidade grande de armazéns, de pessoas que fornecem e fazem essa função que a Conab também atua. Porém, muitos municípios, em muitas regiões e muitos estados, a gente sabe que não existem outros que prestam esse mesmo serviço. Então isso naturalmente nos causa uma preocupação e a gente queria saber e entender o porquê do Ministério, o porquê da companhia de tomar essa decisão. O presidente da Conab, Nilton Araújo Silva Júnior, justificou que a empresa está saindo de regiões onde opera com dificuldades. Segundo ele, o objetivo é de se dedicar mais a outras funções da companhia. Entre elas está o levantamento dos números da safra de cada produto agrícola e também as intervenções no mercado, para garantir preços mais justos para os produtores e para os consumidores. Da Rádio Câmara, de Brasília, Karina Berardo, com informações da TV Câmara. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão.
sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.